Olá, eu sou a Amanda E eu sou o Bruno. e juntos nós somos o Sinceramente. Criamos esse podcast para expressar nossas humildes opiniões sobre quase tudo que existe nessa vida, né? Traremos para vocês filmes, literatura, séries, coisas da nossa vida. Não necessariamente a gente vai falar só de filmes e só de séries, mas a gente vai incrementando coisas que nós vivemos juntos com esses temas. Porque com a pandemia nós sentimos essa necessidade de compartilhar a nossa vida com mais pessoas, porque nós ficamos muito limitados. E desde já agradecemos os ouvidinhos de vocês. Caso vocês tenham necessidade de também compartilhar a vida de vocês conosco, nós criamos um canal no YouTube, tá? Com o mesmo nome, Sinceramente. E vamos sempre colocar nas quartas-feiras esse áudio que vocês estão escutando aqui pela Spotify. Então, se vocês quiserem deixar comentários, sugestões, elogios, reclamações, fiquem bem à vontade. Então, para iniciarmos, né, esse podcast, como estamos no mês de outubro, como nós estamos no Halloween, nós vamos trazer um pouco de filmes e filmes de terror. Porque é um assunto que o Bruno gosta muito, que é filme de terror, e que eu já não sou, assim, a fã número 1 de filme de terror. Morro de medo, quase choro, tapo o olho e me remexo e faço o escarcéu que for pra eu não ter que ver certas cenas. Já o Bruno, ele é um fã de filme de terror, né, Bruno? Da onde saiu Sim. esse amor? Começou quando eu era bem pequeno, que eu me escondia da minha mãe pra ver filme de terror. E eu comecei com filmes de zumbi antigos, que eu amava e amo até hoje. Um que eu me lembro bastante é O Retorno dos Mortos-Vivos. A Casa dos Mortos-Vivos, que é de 1990. Nasci em 89, esse filme foi lançado em 90, eu devo ter visto ele ali no início dos anos 2000, 98, 99. E foi um filme que eu gostei muito até hoje, eu acho ele uma produção muito boa, vale a pena para quem quiser procurar um filme de terror que não parece ser tão antigo, tá? Essa versão teve uma versão anterior, se eu não me engano, de 80 e alguma coisa, ou 70 e alguma coisa. Teve essa versão de 1990 e depois, se eu não me engano, fizeram outro remake ainda, tá? Essa de 90 já é um remake, só que é um remake que ficou muito bom. Eu acho que ficou melhor que o original. E é muito difícil isso acontecer. E o interessante desse filme, né, que tu me disse e tal, são as histórias por trás do filme, né? O filme realmente ele é muito bem feito pela época que fez, né, a década de 70, 80. Ele é muito bem feito, vale muito a pena de ver. Não é um filme assim que dá medão, mas tem toda uma história, né, Bruno, que tu me contou sobre ter alguma coisa de experimento, né? Não. Não. Esse é o Retorno dos Mortos-Vivos. Ah, Retorno dos quase. Mortos-Vivos. Ele começou com uma coisa bem atípica para um filme de zumbi, que era ser baseado em fatos reais. Né? Eu não me lembro exatamente mais do filme, mas era um filme que ficou bem conhecido porque tinha bastante punks. Tinha uma moça de cabelo vermelho que iam pro cemitério. E esse filme ele ficou muito icônico porque foi o primeiro filme, o primeiro e único, na verdade, filme de zumbi que eles falaram que era baseado em fatos reais. Na verdade, no filme era um experimento do exército dos Estados Unidos que tinha feito umas bambonas lá com um líquido que trazia os mortos de volta à vida. Era um experimento de exército. E acabou indo para um necrotério, e nesse necrotério um estoquista lá do cemitério acabou abrindo essa bambona e liberando. E ele se contaminou e contaminou o supervisor do necrotério também. Aí esse filme desenrola mais ou menos assim. Eu não vou ficar contando pra vocês todo o filme, porque eu não me lembro totalmente do filme e pra vocês poderem ver, porque é outro filme que vale a pena, pelo menos pela curiosidade do baseado em fatos reais. Ai, e pegando essa vibe, assim, de baseados em fatos reais, tem um outro filme que o Bruno não é nada fã, que é...
Como é que é o nome? Atividade Paranormal. E a gente trouxe aqui esse filme, né? Por quê? Porque quando eu vi a primeira vez, eu comprei toda aquela ideia de mercado, sabe? Que falava que era real. Porque tinha ali um cara filmando com uma câmera, sabe? Um bagulho super artesanal, como se fosse realmente uma pessoa que tava ali vendo atividades na casa dele, queria registrar esses momentos e eu super comprei a ideia. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi, eu fiquei morta, mais morta de medo, eu não conseguia dormir. Sempre tive bichos, né? Gato, cachorro, etc. E eu me lembro que o meu gato se mexia e eu ficava apavorada. Eu só fui dormir quando eu escutei os primeiros passarinhos cantando, porque eu não conseguia dormir. Eu achei, particularmente, um filme muito bom, muito bem pensado. Porque ele causou um medo tão natural em mim que eu não consigo descrever, assim. Foi muito, muito pesado pra mim, Atividade Paranormal. O meu medo de Atividade Paranormal foi ao contrário. O meu medo foi ter que ver aquele filme, porque pra mim não fez nada aquele filme. Eu fiquei. Pra vocês terem uma ideia, eu assisti aquele filme na velocidade 2 do filme, porque eu fiquei esperando alguma coisa acontecer. E nem apurando o filme eu consegui ver nada acontecer naquele filme. De vez em quando um lençol subia e voava. E pra mim isso foi muito tenso, porque eu sempre vi filme de terror, né? E essas histórias assim de que não acontece muita coisa, que é muito parada. Sim, Eu sim. não consigo comprar esses filmes. Até tem um que eu gosto, que é nessa vibe da câmera, da filmagem artesanal, e também vamos cair de novo nos zumbis, que é o REC, Ah, é. que é um filme que eu não me lembro da onde que ele vem, se ele é espanhol, ele é de um lado desses, assim, se eu não me engano. E é um dos REC, que tem mais de um, é uma repórter que tá indo lá e aí acontece um monte de coisa. Mas é um filme que já tem mais ação, que já dá uns sustos. A Bruxa de Blair também é um filme que tem essa vibe, assim, de uma câmera ser em primeira pessoa. Era isso, assim, mais ou menos que eu tava tentando lembrar e não conseguia. É da câmera ser em primeira pessoa, né? A pessoa tá ali filmando, a pessoa tá ali documentando o que tá acontecendo com ela naquele momento. E aí tu fica super apreensivo naquela tensão, naqueles desgaste emocional e etc. E aí tu não vê acontecer muita coisa, né? E um filme que me deixou muito chocada, assim, porque eu esperava muito do filme, é O Bebê de Rosemary. Que também era, claro, né, pra década de 70, eu acho que era aquele filme, por aí. Era um filme que era super estimado, era o filme de terror. E na verdade não acontece nada, né? Aquele bebê só vai aparecer no final e com os olhos vermelhos, uma coisa preta que tu mal consegue ver. Aquilo dá assim, ó, um segundo. Temos também, acho que dessa época, mais ou menos Psicose, Bates Motel, essas franquias assim, que foram boas. Eu faz muito tempo que eu vi, não é uns filmes que eu vi por agora, faz bastante tempo. Filmes antigos, mas não tão antigos, que eu gosto muito também e vi muito, é Sexta-feira 13 do Jason, que pra mim é um filme muito bom, por mais que sejam quase todos parecidos, o Mas parte esse já 1. tem outra pegada, né, Bruno? Ah, é. Porque os que a gente tava falando anteriormente, eles são atividades paranormais. Já Sim. Bates Motel é um cara, né, que tem várias personalidades, nem é dupla, né? Dupla seriam só duas personalidades. Mas tem várias personalidades ali, então mexe mais com o psicológico do ser humano, né? O Jason também é um cara meio ralado das ideias, né? O Psicose, assim, é mais terror psicológico, né? Ele não é um terror em si como o Jason, né? Que já cai pra uma coisa não sobrenatural, mas algo que a princípio não existe, né? Como o Jason, como o Fred Krueger, né? Que seguem a mesma linha. Temos também o Halloween, tudo mais ou menos na mesma linha de... A pessoa não sabe bem se eles estão mortos, se eles estão vivos.
O Halloween já não. O Halloween, o Michael Myers já a princípio é um assassino vivo, né? Mas agora no último Halloween, 2021, recorte de spoiler para vocês, mas agora ele toma uma enxurrada de tiro lá, toma muito tiro. Eles acham que ele vai morrer e a princípio uma pessoa não resistiria àquilo tudo. A princípio não, uma pessoa não resistiria àquilo tudo. E ele se levanta. Então, mais ou menos ele cai pro lado do Jason, do Fred, né? Como quase monstros, assim, não são pessoas mais. Né? O Fred Krueger e o Jason tem aquela linha do terror mental que eles tiveram quando eles eram novos, né? O Jason foi morto. Foi morto não, né? Mas acabou que foi morto, porque os campistas do acampamento não cuidaram daquela criança. A criança se afogou, se não me engano é no Crystal Lake, que é o nome do lago, né? Aí a mãe dele ficou louca com isso, acabou matando muitas pessoas, se eu não me engano no parte 1. Sim, sim. E aí depois já segue o Jason nos outros filmes, né? Aí ele é o principal, tem eu não me lembro se é o parte 5, parte 6, lá no meio, que aí não é com o Jason, se eu não me engano. Tá? É tudo se eu não me engano, porque faz tempo que eu vi. Mas o problema pra mim desses filmes, assim, desses caras que teoricamente seriam humanos e que eles sofreram abuso e etc, que fizeram com que mudasse o comportamento deles, o problema pra mim é que esses filmes não explicam isso, né? Eles são pra ser violentos, ok, mas tem essa parte toda que eles não explicam como que chegou e por que chegou, né? Existe alguém ali que tá possuindo o corpo dessa pessoa? Não existe. Então fica uma coisa muito, muito jogada, assim, sem explicar muito. Então, eu acho que essa parte, assim, os roteiristas, eles falham bastante isso aqui. Não sou nenhuma crítica de cinema, mas eu acho que falta essa menção de traçar como que é o perfil do personagem. É muito importante isso. Esses, né, o Jason, o Fred, o Halloween, acho que o Halloween, o Michael Myers é o que menos é explicado, né? Eu gosto muito dos filmes, mas... E o Jason é um recorte muito pequeno, né, de toda a franquia que eles explicam, né? No primeiro filme explicam alguma coisa, num mais novo também eles explicam alguma coisinha, mas é muito pouco. O Fred Krueger já eles deixam meio subentendido ali que ele era uma pessoa que abusava de crianças, né? Mas não ficou bem certo. É porque não é explícito, né? Porque se fosse algo explícito, desenvolveria muito melhor o personagem, né? Porque tem filmes que se perdem por conta de não ter essas explicações, né? Sim. Um filme, assim, que não tem nada a ver com o nosso tema de hoje, que eu acho que se perdeu completamente, foi Star Wars. Pelo amor de Deus, não preciso me odiarem agora. Mas nos últimos filmes agora, que lançaram aí nos últimos 3 anos, fica uma coisa meio que... sem explicação, uma guerra por ser guerra, né? E esses filmes, assim, do Fred Krueger e etc., me parece que não tem muita explicação. Mas dá o medo real, né? Porque o Fred Krueger, eu me lembro que eu morria de medo de dormir depois, que eu não conseguia dormir, porque eu ficava com medo de que o personagem aparecesse pra mim. Nossa, eu ficava morrendo de medo e todo aquele... o terror do Fred Krueger, ele não é apenas físico, ele é também psicológico. E ele é também, assim, a sonoridade, né, dele arranhando os metais, ele é absurdamente aterrorizante pra mim. Eu nunca tive, mas eu acho que o que eu ia menos gostar de ter um pesadelo de noite seria com o Fred Krueger. Mas... E outro filme também, que mudando um pouquinho de assunto, mas outro filme que fez parte da minha infância. Porque esses filmes todos eu sou apaixonado. Tanto é que eu nem achei um ponto negativo, nem quis achar ponto negativo. Eu meio que fecho meu olho quando eu vejo algum erro. Mas tem o Chuck, que o boneco assassino, que pra mim também foi uma franquia boa até o terceiro.
Chuck é o delírio da galera, né, meu? Todo mundo gosta do Chuck, já viu o Chuck, já teve contato. Queria ter o boneco do Chuck. Aham. E eu sou desses. Eu queria ter no meio da minha sala. Mas e o Chuck também. Eu acho que o primeiro, o segundo e o terceiro filme foram muito bons. Se eu não me engano, o terceiro, o gurizinho, que eu não me lembro o nome, já é um adolescente, já tá no exército. E até ali eu gostei dos filmes do Chuck. Depois, pra mim, foi assim, ladeira abaixo. Foi a franquia, uma das franquias que mais se perdeu. É que passou a ser o cômico, né? Quando surgiu a noiva de Chuck, depois teve filho de Chuck. Aí foi uma coisa meio cômica, né? Ele perdeu aquela coisa do terror, né? De que matar. E a fidelidade que ele tinha ao menino também se perdeu, né? Eles tentaram trazer o gurizinho de volta, já adulto, nos filmes, como uma participação especial no fim do filme. Mas pra mim foi uma franquia que eles perderam total. Até o Jason, os filmes da Hora do Pesadelo, eles conseguiram seguir uma linha. Com erros, né? Com erros temporais, com muitas coisas que eu quis não ver e não vou pontuar. Mas seguiu melhor. Agora, o boneco assassino, meu Deus. Depois teve um agora nos anos 2015, 2016. Aí depois teve um que eles tentaram fazer o Chuck novo, com celular. Ele já quase um robô, meu Deus. Aquilo ali chegou a me dar medo de tão ruim que era. É porque passou pra ser um lado cômico, né? Mas eu acho também que os primeiros Chucks, eles tiveram esse hype tão forte pela questão do brinquedo depois que foi comercializado, né, meu? Boneco bonzinho. E porque também tinha a questão da adaga. Ai, meu Deus, o boneco ele vem com uma adaga. E a adaga foi no Fofão. Ah, foi no Fofão, mas tinha adaga... uma coisa no Chuck, não? Não, acho que a adaga é o Chuck brasileiro. Ai, tô rateando. Então não foi o Chuck. Mas o Fofão é meio que o Chuck do Brasil, né? É o nosso baixo orçamento do Chuck. Mas era legal, assim. Eu gostava muito de ver o Chuck. Eu achava que eu era a pessoa que gostava de terror por causa do Chuck, né? Mas na verdade era uma coisa muito, muito pesada. A gente que não tinha essa mensidão, assim, do quanto era pesado, né? Nos mantendo aqui, eu acho que nos filmes antigos a gente podia pontuar o Alien. O Oitavo Passageiro, que também foi uma franquia grande. Muito boa, pra mim, muito boa. Mas teve tropeços no meio da franquia, como todo filme. Aconteceu uma coisa triste ali no meio, que foi... O Alien antes era feito um robô. Era um robô que faziam para o filme, ficava perfeito, tu não notava recorte, não notava nada, porque era um robô. Aí lá pela parte 5 ou 6 também resolveram fazer no computador, lá nos anos 2002. E aí já dá de ter uma ideia do que aconteceu. Depois, parece que as coisas perderam um pouco do... Porque tudo era feito com robô, né? Não tinha computação gráfica, não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. E eles tinham que recorrer, evidentemente, a robôs, né? E depois parece que perdeu um pouco essa magia, né? Parece que se perdeu a preocupação de fazer algo bem feito, né? O Exterminador do Futuro também é um desses filmes, que era feito tudo com robô. E depois, quando se passou para ser computação gráfica, ferrou tudo, né? Ficou tudo muito estranho. Porque o problema da computação gráfica é que pra mim, na minha opinião, né? Pra gente assumir uma computação gráfica tem que estar muito evoluído aquilo ali. Coisa que não estava nos anos 2002, 2013, até 2014, 2015. Tu acha bastante efeito muito ruim. Que fica um recorte no filme. Fica uma cena, por exemplo, uma cena de filme e um recorte de um jogo de Play 2, parece. Porque só faltava ser quadrado as coisas. Não tinha uma interação, ficava uma coisa que não se encaixava bem naquela imagem real, né? E a gente tinha esse Alien terrível ali no parte 4, 5, mais ou menos, da franquia do Alien. Terrível, que ficava recortado, o Alien não interagia com aquela cena, porque
não tinha, né? Não tinha tecnologia na época para isso. Sim. E, como tu disse, no Exterminador do Futuro, um bom exemplo disso também, que é a parte 1 e 2 foi muito bom. Né? Tô falando tudo parte aqui, mas não é, né? Exterminador do Futuro 1 e Exterminador do Futuro 2, né? Que foi o que bombou a franquia. E era legal, né? E era legal, efeitos bons. Até o que era feito no computador ali funcionava. E atores muito bons, né? É, A atores. Sarah, fazer a personagem da Sarah, não sei o nome dela. Sarah Connor. É, a personagem Sarah era maravilhosa, né? Ela voltou agora no último filme do Exterminador, né? E espero que tenha sido uma coisa melhor. A gente não viu. É, eu vi. Ah, eu não vi. Erro, eu vi. E foi uma. E é o que eu ia dizer, foi. Ali funcionou a tecnologia. Eles fizeram o Arnold de novo. Eu te mostrei até essa parte, acho que tu não lembra. Sim, o trailer eu vi, É, onde o Arnold de novo mata o John. E ali ficou perfeito. Ali, quando eu vi, eu pensei: olha, se fizessem um filme inteiro assim, ficava bom. Né? Eu acho que até um futuro dos filmes, daqui a pouco tu nem usa o ator em si, porque o ator morreu, alguma coisa. Ah, já tem, né? Já tem filmes assim, né? É. Que o ator faleceu no meio da produção e aí computação Adapta. gráfica, né? É, mas como aconteceu no último Exterminador do Futuro, eu nunca vi a cena onde o Arnold mata o John e a Sarah tenta segurar ele. Quem puder procurar aí no YouTube, vale a pena. E voltando, assim, vamos agora mencionar mais um filme que eu vi quando eu era criança, só que eu não lembrava, né? E aí o Bruno, né, como gosta muito de filme de terror, nós acabamos vendo de novo, que é o Iluminado. Gente, que filme, pra não dizer um palavrão aqui, que filme massa, né? É um filme bem desenhado, bem construído. E o terror desse filme, ele não chega a ser um terror que me causa um medão, assim, saca? Ele é um filme que me dá uma agonia, um desconforto, assim, de torcendo para aquela mulher e para aquela criança conseguir fugir daquele cara, né? Que a gente também não sabe o que aconteceu, se foi possuído, se teve algum espírito maléfico que foi lá e se apossou do cara. Que é o que dá meio que entender, né? Que quem vai para aquele hotel, ele acaba, né, tendo contatos com o sobrenatural, né? O hotel, ele é um hotel pesado, né? Onde alguns quartos que eles vão abrindo, né? Tem fantasmas, tem seres que já morreram, tem uma moça. São pessoas que ficaram aprisionadas no hotel, né? Quem morreu, quem foi pro hotel e morreu, a princípio ficou lá, né? O espírito. E é um filme muito bom, é um filme que eu também vi quando eu era criança e... Na época, esses filmes me causaram um grande incômodo. Foi noites e noites sem dormir. Mas, revendo esses filmes, tem até uma continuação dele agora, que a gente viu no cinema. Nós vimos, Que eu não me lembro do nome, mas segue a história do Iluminado, é com o gurizinho já tá adulto, né? Já é adulto. É um filme bom, com algumas coisas também que pra mim não ficaram explicadas, porque mudou muito o filme original, aqueles seres que parecem umas bruxas ali que sugam as pessoas, sugam a luz, alguma coisa assim dos iluminados, né, que são quem se alimentam da aura, digamos assim, né? Isso, e pra mim isso chegou muito novo, assim, na franquia não tinha nada que remetesse a isso, né? E foi muito legal, sabe que, tipo, eu vi primeiro o Iluminado, o antigão, e depois nós vimos no cinema. E eu achei que fez todo sentido o filme novo, assim, sabe? E porque o pai do guri, né, não era um cara que era muito amoroso, não era um pai que dava atenção pra mulher, pro filho, era um cara escrotaço, assim, né, machistão. E aí, o que aconteceu? Ele ficou com essa imagem desse pai, com esse pai tão complicado, né? Ainda mais pelo fato dele ter se transtornado, né? Ele ter se transformado dentro desse hotel. E ele foi meio que fazer um resgate lá.
Tanto que ele vê, né, o espírito do pai dele ficou aprisionado dentro do hotel, como os outros espíritos, e ele vê, ele interage com o pai, evidentemente que esse pai ele não lembra mais dele, porque o pai dele assumiu aquela forma lá de barman, Sim, né? é. E ele já começou a agir como o barman agia, né? Porque quando eles chegaram no hotel, lá no filme bem antigo, o barman, ele falava, e o pai dele falava as mesmas falas daquele barman antigo. Por exemplo, lá no filme antigo, eles chegaram, o barman deu: boa noite, eu sou o João da Silva, sei lá o quê. Quando ele chegou lá já adulto, né, pra ter esse resgate daquela violência que ele sofreu nesse hotel, o pai dele olhou pra ele e disse: boa noite, eu sou o João da Silva, sei lá o quê, e não o conheceu, né? Mas não porque o pai dele não o conheceu, porque realmente não o reconheceu, mas porque ele estava aprisionado naquele espírito que nem era do pai dele, era como se fosse só a carne do pai dele sendo assim massacrada, Só tipo aparência. um purgatório, uma coisa muito louca, né? E uma coisa que a gente também tem que chamar atenção nesse filme é que foi muito bem adaptada a figura de um ator novo. Se eu não me engano, foi um ator novo, não teve nada feito em computação nessa parte, mas lembrando do Jack Nicholson. E era alguém parecido, fizeram uma maquiagem que ficou muito bom. Eles trouxeram alguns elementos e pessoas do filme antigo, como um senhor negro, que era o que guiava o menino, que eu não me lembro mais do nome dele. E esse senhor também aparece nessa sequência. Também ficou muito bem adaptado, lembra. Quem viu o filme antigo e vê o novo vai lembrar dessas pessoas, vai entender que se remete a elas, né? E dá uma sensação estranha, né? Tu vê esse filme novo, porque a gente tá ali vendo o filme novo e a gente busca por respostas, né? E ele te dá as respostas que a gente precisa, mas parece que fica alguma coisa ainda faltando, assim como o Bruno disse. Bueno, e Invocação do Mal, Bruno? O que tu acha da nossa querida Annabelle, que depois aparece no filme 2 aí? O que tu acha da Invocação do Mal? Eu me morro inteira quando eu vejo, dava altos gritos aqui em casa de madrugada. Não vê, Não fecha vejo. o olho, tenta sair da sala. Ai, mas é uma loucura. pra mim foi uma franquia muito boa da Atividade Paranormal, né? Ainda que da franquia, não tô falando mal pra quem gosta, mas eu amo os filmes, amo a franquia toda, mas sempre me lembra Annabelle. Pra mim é o mais icônico dessa parte toda, é Annabelle, né? Que vocês devem saber, né? Já devem ter visto, né? Não era tão horripilante na vida real como era no filme, né? Mas é um filme que também pra mim é muito bem feito, né? O casal com as filhas indo pra aquela casa, né? Tudo é bem amarrado naquele filme, né? Até a senhora, né? Eu não me lembro do nome dela, a que fazia parte da história real, né? A mulher do... Te lembras? O casal Warren. Warren. Isso. Warren, isso. Warren, isso. Ela ainda conseguiu ver a franquia, né? Ela estava viva ainda. Se eu não me engano, beirando 100 anos, ou com mais de 100 anos, mas ela conseguiu ver. Ela gostou também, pelo que a gente ficou sabendo. É uma franquia muito boa, né? A Annabelle é muito bem feita. Eu gostei muito. É sem contar, é aquela velha história, né, que eu comentei um pouco antes, eu vou comentar aqui de novo. Esse lance, né, pode ser baseados em fatos reais, porque existe a boneca, né? O brinquedo original, ele não é nem de perto parecido com a boneca que foi feita pelo filme. Mas a boneca que foi feita pelo filme, a gente tem que entender que ela precisa ter esse ar demoníaco, esse ar de algo do mal, né? Algo que faria mal para uma criança, porque a boneca real, ela não tem esse estereótipo, É uma né? bonequinha de pano. É um brinquedo normal, né? Da época, uma bonequinha de pano, de cabelinho de trança de lã, uma bonequinha coisa mais linda, né? Que eu teria na minha casa. Mas não quero, obrigada. Então, por ter, inclusive, um museu
Essa boneca tá lá, ela existe até hoje lá, e existe histórias, inclusive, sobre essa boneca, não sei se tu sabe, mas existe histórias de pessoas já terem morrido, assim, muito entre aspas, por coincidência, né? Depois que visitaram a Annabelle. Vou contar aqui a história. Conta. Um casal foi lá no museu e o cara ficou provocando a boneca, né? Ficou provocando. E quando ele saiu, ele sofreu um acidente de carro e veio a falecer. Não me lembro se a menina faleceu, a namorada, a esposa, enfim, que estava com ele, a acompanhante dele. Mas ele faleceu num acidente de carro depois que visitou o museu. Então, liga-se um fato ao outro, né? Liga-se o acidente, né? A morte dele à Annabelle, né? Que a Annabelle, na verdade, não é o nome da boneca, né? É o nome do espírito que apossou aquele brinquedo. E que tinha, né, segundo a Lorraine. Lorraine, que tinha pretensão de ocupar um corpo humano, né? Que queria possuir um corpo humano. Então, esse fato todo de ter muita ligação com o real é o que dá o hype, né? É o que deixa o filme, assim, olha, ganhar bilheterias como ganhou e ser super hypado até hoje. Todo mundo fala da Annabelle, fala de Invocação do Mal, vai lembrar de quem? Da Annabelle, né? E tem o museu, né? O museu estava aberto para visitação. Há um tempo atrás ele andou fechado porque aumentou muito o número de visitações devido ao filme, né? E uma coisa, né? Eu acho que é bom senso, né? Acreditando ou não na Annabelle, se forem no museu, não provoquem ela. É importantíssimo. Eu não faria, pelo menos, né? Então... É porque o casal, eles morreram, né? Mas a filha deles ainda mantém o museu aberto e etc. Então, pelo amor de Deus. Não, e eles têm um ritual que sempre tiveram e tem até hoje, que eles defumam aquele lugar, eles botam um salve, eles Chamam botam... um padre pra benzer, jogar água benta ali, porque é um negócio pesado. Eu jamais entraria num lugar desse. Eu acho que eu já nem pensava, acho que nem que me pagasse o dinheiro do mundo. Nem que eu fosse o padre, eu ia. Nem que fosse o porquinho do Round Six, eu entraria pra ver o museu. Não dá, gente. Tem coisa que a gente não pode mexer. É energia, né? A gente sabe que o mundo ele é feito de energias. A gente se assemelha com umas pessoas e com outras, porque trocamos energia, essas coisas todas, né? E ali tem uma energia, uma carga muito pesada. Então, pra que entrar? Pelo amor de Deus. E outra coisa que eu acho que a gente podia linkar aqui bom, só para dar um lembrete, né? Atividade paranormal é baseada em fatos reais, como a gente já disse, e isso é uma coisa que é muito pesada no filme. E a gente vai para outro filme agora que, para mim, foi muito tenso, que se eu não me engano, ele é baseado em fatos reais também, mas não tenho certeza, que é o Exorcista. Deus me livre. O antigo. Nunca, meu Deus do céu. Nunca mais eu vou voltar a ver. E aí a brincadeira fica séria, porque esse não me deixou dias sem dormir, me deixou meses quando eu era pequeno. Porque esse filme, sim, esse tinha a mão do capiroto. Esse não é de Deus, esse filme. É um filme que, se eu não me engano, ele é antes de 80. Ele é de 79, 78, se eu não me engano, a primeira versão, sem cortes, lá do diretor. Que, meu Deus, esse filme, pra mim, ia ser muito pesado ver de novo. Porque eu não sei nem por que eu vi. Até hoje eu me pergunto por que eu vi. Que eu fiquei com aqueles olhão amarelo na minha cabeça por meses quando eu era pequeno. Eu fiquei acho que um mês sem olhar embaixo da minha cama porque eu achava que eu ia ver aqueles olhos amarelos. E, não foi nesse filme que aconteceu muita coisa do tipo, pessoas morrerem? Foi, né? Foi. Morreram... O filme demorou muito tempo pra sair, porque sempre acontecia um acidente, morria o cameraman eletrocutado, morria alguém que caía lá de cima e... né? Não visitem o museu e não trabalhem em algum filme do Exorcista. Tem museu dele também. Não. Tô falando, não visitem o Atividade Paranormal. Tá. E não trabalhem em algum filme do Exorcista se tiver remake. Atividade Paranormal também te perdesse. Invocação do Mal. Invocação do Mal, isso mesmo. A gente dá um nó de filme antigo na cabeça. E realmente, assim, filme de exorcismo, gente, me dá muito medo.
Porque a gente não sabe, a gente não conhece todos os planos que existem nesse mundo. A gente pensar que só existe o nosso plano é pensar muito pequeno, né? Existem vários planos com várias atividades aí que a gente desconhece, né? E eu acho que pior do que existir outros planos é ter coisas nesse plano que a gente não vê, mas estão ali, que é o caso das É possessões. verdade. Não sei se tem, se não tem, assim, tão forte como no filme Exorcista, mas pra mim era um filme muito tenso. Aquela menina parecia um anjinho, daqui a pouco tava com a cara retalhada, com os olhos amarelos. É. Esse filme pra mim foi muito pesado. Ela descendo as escadas, parecia uma aranha. Meu Deus, é tudo que eu não queria ver num filme tinha lá. É porque a personagem dessa menina, ela foi sofrendo com aquela possessão, né? Aí eu tenho até medo de falar. E a gente tá gravando isso aqui quase De 10 horas noite. da noite. Verdade, tem que atentar isso. E, meu Deus, mas é isso, né? Halloween é isso, é esse medo. E aí, cara, o corpo dessa menina, ela vai sofrendo todas as modificações por conta daquela violência exercida naquele corpo, né? E é muito pesado. É, e é um filme que, além dele ser pesado pra quem vê, parece que ele foi um ambiente pesado pra quem fez. É. E parece que ele se tornou igual uma coisa pesada na vida da menina também. Porque ela depois teve psicólogos e psiquiatras e ela teve problemas ao longo da vida dela. Eu já vi algumas entrevistas dela bem pesadas. Teve uma cena que a gente nem vai descrever aqui, porque senão ia ter que botar um conteúdo 21 mais. Que é a uma cena da cruz. da cruz, nem Mas não vamos- foi ela que fez, tu sabe, né? Foi Não. uma menina com maior de 18 anos, que entendia da situação toda da cruz, Não, né? sim, mas eu tô pensando é na energia que tudo isso Provoca. naquele lugar, né? Por mais que é só um filme, mas morreu muita gente se acidentou, porque ele mexia com coisas muito pesadas, aquele É. filme. Mas sabe que eu fico pensando assim, o que que leva a mente do ser humano de escrever uma coisa dessas, né? É, não foi o ser humano, aquilo não foi, não foi o ser humano que escreveu aquilo. Só pela. Assim, gente, a qualidade de maquiagem não era da época. Aquilo não pertencia àquela época. Se vocês pegarem um filme de terror hoje e verem aquele é mais bem feito. Parecia que aquela guriazinha, meu Deus, estava possuída pelo demônio, realmente. Não. É incrível, né? É incrível. E não tem, eu acho que uma pessoa que diga assim, eu vi e curti e veria de novo sem medo nenhum. Eu acho que não existe isso, né? Acho que não existe a pessoa eu não- veria de novo se fosse assim a gente num react com 10 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo, porque eu não quero passar esse pavor sozinho de novo. Mas eu não quero. Não me convida, please. Mas é o único, pontuando aqui, que é o único filme que eu tenho medo de Real. verdade, que eu não vou mentir que não vou fingir que eu sou muito machão nesse filme, porque eu não sou. Realmente eu tenho medo. E depois surgiu depois de muito tempo, né? Surgiu o Exorcismo de Emily Rose, né? Que a história é parecida, é de possessão, né? A Emily Rose era possuída. E teve o lance das horas, não foi nesse filme que teve o lance das horas, que a pessoa que estava investigando sempre acordava às 3 horas da manhã. Ai, meu Deus, até hoje, se eu acordo às 3 horas da manhã, eu fico em pânico. Eu tento, assim, não me levantar se é pra ir ao banheiro ou pra tomar água. Eu tento, assim, dar uma enrolada pra eu não levantar às 3 horas da manhã, hora do porque demônio. eu fiquei apavorada. Apavorada. Esses filmes assim eu já acho mais tranquilo. Eu já acho mais tranquilinho. Pra mim, o pegado mesmo ainda é o Exorcista. Eu vi bastante filme de exorcismo, de possessões. Eu vi, vamos ver, desses mais novo. Eu vi A Morte do Demônio. A Morte do Demônio é um filme que também é um pouquinho pesadinho, assim, bem feito. Até a parte final, que aí
Eu vou dar um spoiler porque é um spoiler bom pra todo mundo. Quem vê a morte do demônio, quando começar a chover sangue, para de ver. Que aí dali para o fim é só ladeira abaixo. Até então. Mas é bom ver o ladeira abaixo que se torne ruim, porque daí tu vai dormir tranquilo. Não é que nem eu que tenho que botar um desenho pra ver depois. É uma válvula de escape, é um jeito de ficar bem, porque aí tu pensa assim, oh, não. Mas eu fiquei muito com essa impressão, assim, eu vi o filme e eu pensei, pô, por que que não acabou? Gastou mais dinheiro pra fazer aquele final e aquele final, onde começa a chover Sim. um sangue rosa. Aí não dá, não é sangue, eu não sei, até hoje eu fiquei meio perdido naquilo. Mas o filme segue uma linha boa, dá alguns sustinhos ali no meio, o filme em si é bom. E agora, então, assim, trazendo um pouquinho, né, pra algo mais próximo do contemporâneo, a gente viu uma trilogia na Netflix que se chama Rua do Medo, né? Então, a parte 1, né, são datas, né, os títulos dos filmes. Então, tem Rua do Medo 1994, que é o primeiro, Rua do Medo 1978 e Rua do Medo 1666. Então, é uma decrescente, né? 94, 78 e 1966. 1666. Achei maravilhoso, porque é um filme de terror, né? Só que é um filme de terror que conta uma história que se repete por gerações e gerações, né? Então, é sobre bruxas, né? É sobre várias coisas assim que a gente pode trazer pro nosso cotidiano. É um filmezinho bom de ver também. Ele entra na lista dos filmes de terror, que assim não é bem terror, tem uma história por trás. É mais por às vezes tem uma parte drama, é um filme tranquilo de ver, assim, é um filme de entender o filme, não é um filme que vai te dar sustão. Eu, pelo menos, não me lembro de ter tomado algum susto. Eu sim, né? Porque eu me assusto com qualquer coisa. É um filme de drama que eu me assusto. É verdade, mas não esperem algo pesado. Esperem algo de terror, assim, um terror meio tipo do It. Pra mim dá de ligar bem, assim, crianças, jovens ali, adolescentes, um grupo deles se juntando, pra mim lembra bastante o It. É que assim, só pra vocês entenderem, pra não dar spoiler pra quem não viu ainda, e vejam, gente, vale muito a pena ver. Uma amiga minha queria um filme assim, mais denso pra ver, pesadinho, e eu indiquei pra ela ver com o marido dela depois. E é assim, existe, né, uma seita religiosa desde 1666. E aí julgavam que as coisas que aconteciam lá em 1994 como atribuído a uma certa pessoa, uma certa menina que foi tida como bruxa e foi morta, né, daquele jeito, né, queimada, viva e etc, né. E aí a história toda construída como se fosse uma investigação e sempre mergulhando no passado, E no último filme ele explica, né, que na verdade, né, existe uma outra pessoa culpada por todos aqueles assassinatos, porque sempre, todos os anos ele escolhe, não sei, tem uma época, né, gente, agora não me recordo, mas vamos supor que seja de 30 em 30 anos, algo assim. Então, de 30 em 30 anos, um corpo, ele era possuído num acampamento de verão, né? Então, um homem, ele é possuído nesse acampamento de verão e ele faz a chacina, mata todo mundo. E dizem que esse homem que ele é possuído é devido ao espírito da fulana de tal, teoricamente, a bruxa, né? Que faz com que esse homem faça as coisas, né? Que esse homem, ele é conduzido por uma bruxaria. E realmente ele é conduzido aí por uma seita meio que bruxa de bruxo, assim. Só que não era pela essa menina, eu contei. Mas é pela uma outra história que é muito legal. Porque tu não imagina que poderia ser feito por aquela pessoa, né? E é aquela pessoa. E é um filme legal, ele toca em alguns assuntos, né, que é de discussão na sociedade importante. Nesse 1666, né, que é o primeiro,
Ele trata sobre racismo, né? Também. Eles entram na cidade, um casal, não vou contar mais que isso. Mas, né, eles sofrem alguns problemas pela cor da pele deles. Então, e aí depois evolui o filme, tá? É. Tem alguns filmes que a gente viu nessa linha, assim, séries da Amazon, se eu não me engano. Né? A gente também teve um filme, já mudando de assunto, nada a ver com esse, mas que a gente gostou, que foi A Visita, né? Que foi sobre dois adolescentes, vamos botar ali de 12... Que filme tenso. De 12 a 16 anos, mais ou menos, acredito, é um menino e uma menina. E eles vão para casa dos avós deles, né? A mãe deles deixa eles lá, não chega a olhar os avós, né? Porque, se eu não me engano, eles estavam com um problema familiar, só que aí acabou que as crianças foram para lá. E esse filme é muito tenso. É muito tenso. Eu fiquei bem... Eu não imaginava o que ia acontecer, né? E quando eles chegam lá, começa a acontecer coisas estranhas também. Começam... Os avós deles... Começam a agir de forma estranha. De forma estranha. É muito louco. Assim, parece que estão possuídos. A senhora, a avó deles. Aham. Avó deles, vamos botar aí bem aspas. A avó deles sai engatinhando debaixo da casa e é uma cena assim, ó, que dá um susto. Eu tomei um susto ali, porque é uma cena Que é perturbadora. bem perturbadora, é bem feita e tem muitas partes assim que te dá uma coisa de não faz isso, sabe? Dá vontade de conversar com as crianças e falar, não faz isso que tu vai viajar. É. Porque tem uma hora que a senhora abre um forno e fala assim pra ele, mexe na lâmpada ali, por exemplo, que não tá funcionando, não me lembro se é bem isso. E Não, ela aí... precisava que limpasse o forno, isso. aí mandava a guria entrar dentro do fogão inteiro. E o guri só com as perninhas de fora. Eu pensava, vai torrar a criança, né? Não faz isso. Aham. Mas a princípio, né? Como era a avó deles, as crianças faziam e também estavam no meio do nada. E tem uma grande coisa desse filme que, assim, as crianças foram passar esse tempo com os avós, né? Depois de muito tempo, porque eles não se viam porque a mãe tinha brigado com eles. Porque a mãe queria sair daquela cidadezinha, queria vida nova, não sei o que, não sei o que. E eles foram passar esse tempo na casa da avó e eles sempre falavam com a mãe meio que escondidos. Então a mãe nunca viu, né, a cara dessas pessoas que supostamente eram os avós dele. Mas, gente, é tão perturbador, que vocês precisam ver esse filme. Ele é maravilhoso. Eu tava procurando alguma coisa meio que de... Porque quando eu li que era A Visita e que eles iam pra casa dos avós e não sei o que, eu fiquei pensando, ai, que legal! Eles vão se reencontrar com os avós. Ai, meu Deus, que coisa emocionante. E eu não gosto de filme assim, né? Eu não procuro por esses tipos de filme. Mas foi um filme que eu acabei gostando. Fiquei com medo? Claro que fiquei com medo. Tive problemas de sair do quarto e ir ao banheiro. Mas vale a pena de ver quem gosta de sentir um medinho e ver uma coisa meio perturbadora, entra nessa jogada. E para pegar essa linha de perturbador, eu quero indicar para vocês também da linha da Amazon a série Them, que foi tido como uma das séries mais perturbadoras dos últimos tempos. Quem não viu, vou dar um norte aqui para vocês. O cara negro, né? Ele é engenheiro, ele ganha um emprego massa e ele se muda com a família dele para a cidade. Mas antes acontece uma coisa lá onde ele morava, né? Morava bem pra fora, bem tipo campanha. Assim, década campão. de 70, mais ou menos, né? É um filme antigo. Década novo, de 70. mas é ambientado em 70. Exatamente. E aí essa família dele, família negra, vai para um condomínio de luxo de pessoas brancas. E as pessoas brancas não aceitam eles, fazem coisas ridículas, né? Para que eles vão embora. Só que além do fato deles, né, terem que ir embora... Não, desculpa.
Só que além do fato dos vizinhos fazerem ações para eles irem embora, porque eles não aceitam aquela família negra num condomínio de gente branca, vai acontecendo coisas muito, mas muito perturbadoras na vida deles pessoal, porque algo dentro daquela casa motiva eles para que eles mesmos se matem, para que eles mesmos façam coisas com a vizinhança, para que eles se descontrolem emocionalmente. Eles acabam vendo coisas. É perturbador. Quem gosta de ver, veja. Não é uma coisa assim que me tirasse o sono, né? Não é a ponto de me tirar o sono. Mas eu conseguia ver um episódio por dia. Eu não conseguia ver mais que isso. Maratonar ele é meio pesado, assim, porque é muita coisa que a gente, né, são assuntos fortes, né, como racismo e levado a um realismo ali grande e uma, como é que eu posso dizer, uma intensidade muito alta, não é um... Racismo em qualquer intensidade já tá errado, e ali é levado ao extremo. Tanto que é assim, ó, se soma tudo, se soma o racismo daquelas pessoas, se somam eles não estarem confortáveis naquela casa, se soma um lado espiritual ali também, porque aquela vizinhança ali realmente tinha um problema onde tinha espíritos, casas ali de negros que morreram, eles já não eram a primeira família ali. A moça também tinha tido, na outra casa, antes deles irem pra aí, tinha tido uma perda na família dela ali, próxima, que eu não vou dar spoiler, porque é o norte do filme. Meu Deus. Mas foi uma coisa assim, ó, uma cena difícil de ver. Meu Deus. O que acontece com aquele bebê, Bruno? O que era aquilo? Falou que é bebê, ó, não ia dar esse spoiler pra vocês. Meu Deus. Vocês têm... O dia que chegar a revelação do que aconteceu, gente, sério, respirem fundo, porque a cena é fortíssima. Não é uma coisa muito... Quer dizer, não é nada tranquilo também. Não é um terror, assim, de... Só que é um terror psicológico, é uma coisa que te causa um incômodo de ver aquilo ali. É perturbador. É perturbador mesmo. Ele tem também um trauma pós-guerra para se somar aí, porque ele foi pra guerra e ele voltou com aquele problema, né? Que a maioria das pessoas que vão pra guerra voltam. Então é tudo, assim, isso começa a afetar o trabalho dele, começa a afetar em casa, né? Então é tudo levado ao extremo ali. E tem assim, a gente consegue se compadecer muito porque tem um homem negro, um homem adulto negro, uma mulher adulta negra, uma adolescente negra e uma criancinha negra. Então tu tem vários... E o bebê. E tu tem 5 pessoas aí que sofrem com racismo em diferentes níveis, né? E aí tem a questão estrutural dessa sociedade, né, que a gente sabe que existe e infelizmente, mas existe, tá aí, a gente precisa ter noção disso. Então traz bem essa questão do racismo estrutural, né, que é antigo. Por quê? Porque vai falar sobre algo que aconteceu muito antes, né, e que tá acontecendo nessa década de 70, e a gente vê o que tá acontecendo até hoje, né. Que foram as manifestações que tivemos, né? Mas, esses enfim, filmes também trazem uma crítica social, né? Pra realidade, precisa, né? Precisa-se trazer essas questões. E então vamos falar dos nossos queridinhos, né? Pra quase encerrar aqui o nosso podcast. A gente achou que não ia conseguir falar tanto tempo, mas estamos aí falando. Estamos adorando falar com vocês. Que é o It, né? It, a coisa. Eu acho ridículo os subtítulos, né? A coisa. O It, né? É uma obra que eu tinha lido em livro há muito tempo atrás. Aí agora, um tempo atrás, eu comprei o livro de novo. Porque é uma bíblia, né? É uma bíblia com 1.100 páginas, mais ou menos. Tem que realmente gostar muito de história de terror para conseguir ler. Porque é do Stephen King, né? E é uma leitura que é média, não é que tenha palavras difíceis, mas ela tem muita cronologia de vai e volta. Então é uma leitura média. Não é muito pesada, mas também não é muito fácil. Até pelo tamanho do livro. E o It, pra mim, também foi uma série que começou muito bem, com eles criança ali, muito legal. Pra mim, um filme bem feitinho, bem amarradinho.
Que pega toda uma vibe depois que a gente vai falar que é do Stranger Things, que deu super certo, essas crianças que são tipo heróis, né? Que solucionam casos. Né? Que sempre deu, né? Em filmes de terror, filmes não de terror, sempre teve é uma grupos... baita sacada, né? Uma baita grupos sacada. de criança dá certo em filmes, é o que a gente sabe. Teve um filme que eu via muito quando eu era pequeno, e eu vi de novo depois de adulto, continuei achando muito bom, que não é de terror, vou fazer aqui um asterisco aqui, que é o Goonies, né, que também é um grupo de crianças. É um filme muito bom, muito bem feito, muito legal. E também é um grupo de crianças que resolve coisas, né? Tem aquela vibe ali meio de caçada ao tesouro, mas é um filme muito legal. Esse que tu mencionou agora eu não conheço, até depois Vai quero ter que ser ver. apresentada. Terá que Mas ver. o It é muito bom, né? Porque ele traz essa vibe das crianças sendo heróicas, elas trazem pra gente essa questão carismática, né? E teve várias críticas sobre o It, mas eu gostei muito, assim, eu achei muito legal essa questão do It ser motivado pelo medo, né? Porque realmente, né, tudo que é fantasmagórico e etc. é por causa do medo. E o It, ele só vai ser combatido pelas crianças a partir do momento em que elas não sentem mais medo dele. E é muito legal. E o filme novo, ele é muito legal também, né? Gostei. Não com a mesma intensidade do primeiro, deles todos criança, né? Gostei também do segundo filme. Mas o que eu achei mais legal, assim, do segundo, gente, eu acho que é ver eles adultos já, eles conversando, né? Alguns conseguiram sair daquela cidade, né? E aconteceu uma coisa com eles, que eles se esquecem do It quando eles saem da cidade, né? Só que um deles continuou na cidade, né? E foi o que começou a ter problemas ali, e aí chamou eles de volta, né? Então, assim, acontece perdas ali de elenco, então a gente não vai dar muito spoiler pra vocês, porque também vale a pena ver. Mas é legalzinho. O filme 1, ele é bacana, mas o filme 1, ele é muito bom. E o filme 2, ele é assim, bacaninha. É um encerramento. Bacaninha. Precisava ter, pra mim, na minha opinião, minha sincera e humilde opinião, sinceramente, eu acho que não. Compartilho. E o Stranger Things, que é o nosso queridinho, né? Eu adoro, porque também tem crianças. A gente vê o crescimento daquelas crianças na série, né? E é uma série que, tipo assim, me provocou em alguns momentos medo, mas quando eu vi que se tratava de um mundo invertido, como eu vi que era uma coisa assim, olha, que eu desconhecia sobre o assunto, ele parou de me dar medo. Stranger Things eu não consegui ter medo também, né? Eu só acho que é uma série boa. Eu vi todas as temporadas, estou esperando sair a última. Eu acho que vale muito a pena também vocês verem, né? Não a título de se assustar, se quiserem se assustar, tem outras coisas, né? Mas o Stranger Things é bem amarrada, tem crianças que a gente acha muito legal, todos eles são muito carismáticos, e eu acho que é por aí que a série vai, assim. A 11, a gente fica todo mundo meio amigo da 11. Então, é mais pelo carisma do que pelo medo. Todo mundo quer abraçar, adotar, criá-la como filhinha. Ai, gente, então, 1 hora de podcast quase aqui com vocês. Queremos agradecer, desejar para vocês uma excelente, maravilhosa semana. Então, só para lembrar, toda segunda-feira colocaremos aqui na plataforma do Spotify o nosso áudiozinho para conversar com vocês. E na quarta-feira, esse mesmo material será colocado lá no YouTube. Então, se vocês quiserem deixar um recadinho, fiquem bem à vontade. Nós vamos amar receber os comentários de vocês, sugestões e o que quiserem. Beijo, gente. Beijo, Tchau. obrigado.